Fala galera, aqui é o Drake, e se mesmo sendo o pior policial que já existiu, você fosse obrigado a investigar um plano de destruição mundial, o que você faria? Começamos em um assalto ao banco liderado pelo Sig, um homem que ignora todo o dinheiro do cofre e usa um explosivo para recuperar a única coisa que interessa a ele, o dispositivo chamado Plot Device. Já do lado de fora, a SWAT se posiciona para lidar com a invasão, mas uma garotinha aparece saltitante, e mesmo com os alertas, a coitadinha acaba entrando no banco. Nessa hora, um dos bandidos questiona o que a menininha quer, apenas para descobrir que a criança é um velho de quase 2 metros de altura, e ele rapidamente derruba 2 sacanas usando o seu pirulito, sem contar que o sujeito casualmente desarma os ladrões, quebra e morde as pistolas deles. Além disso, o maluco ainda enfrenta um dos assaltantes numa disputa de cumprimentos. Em seguida, o velho usa um dos inimigos de escudo, e ao arremessar o corpo do cara, os outros imbecis acabam se distraindo e atirando neles mesmos. Ao ver essa loucura, uma das vítimas pergunta quem ele é, e aí conhecemos o Frank Drebin Jr. do esquadrão de polícia. Por outro lado, o Sig conseguiu sair do banco na surdina para entregar a tecnologia ao Richard. No dia seguinte, descobrimos que o policial é um detetive da divisão especial da polícia, e agora ele tá tendo a manhã perfeita pra alguém como ele, que é basicamente ir ao trabalho depois de chorar vendo a foto da sua ex-esposa. Mas acho que esse ciclista atropelado deve estar tendo um dia melhor ainda. Brincadeiras à parte, o Frank chega na base sendo parabenizado por ter prendido 1000 bandidos. O problema é que essa comemoração não dura muito, porque a Dave está furiosa com ele. Na sequência, vemos ele e o Ed na sala da chefe, daí a mulher comenta que a polícia tá sendo processada pelos ladrões do banco, afinal de contas, o Frank mandou eles pra UTI. Ao ouvir isso, o detetive acha um absurdo, porque eles são criminosos, mas o velho descumpriu a lei. Sem contar que o Frank também não sabe quem prenderia ele, e o bobão se surpreende ao saber que seria a polícia. A questão é que estão ameaçando fechar a divisão especial justamente por causa do detetive e do seu comportamento, ainda mais depois dele ter prendido todos os funcionários de um McDonald's por não ter gostado da batata. Na hora que o Frank se lembra desse dia, o idiota justifica que estava furioso por conta do show da Janet Jackson no Super Bowl, que aconteceu há décadas. Porém, é claro que isso não cola, e a Davis decide tirar ele da divisão de roubos bancários para mandar o cara investigar acidentes de carros. Quando saem da sala, os amigos cruzam com uma galera fazendo um ensaio fotográfico, e eles refletem que a polícia tá mudando muito rápido. Nisso, os dois param na frente do quadro do pai do Frank, que é o Frank Drebin, e a dupla reconhece que não se fazem policiais como antigamente. Assim, o filho começa a falar com o retrato do pai, porque o desejo dele é ser como o policial lendário, mas também completamente diferente. Por isso, ele quer que o finado mande um sinal através de uma coruja se estiver orgulhoso do trabalho do seu filho. Daí descobrimos que o Ed e vários policiais estão homenageando os seus pais, incluindo o Notch, que hesita em desabafar com a foto do Nordberg. E pra quem não sabe, esse filme aqui é uma continuação direta da trilogia original de Corra, que a polícia vem aí. E agora, a gente acompanha a carreira dos filhos da primeira geração de policiais, que estão tentando repetir os passos dos pais. Continuando com a história, o Frank chega na investigação de um acidente já derrubando a barricada, e o doidão comenta com o Ed que pra cancelar um encontro com uma mulher, mandou seu colega mentir pra coitada e dizer que ele não poderia ir por ter sido finalizado a facadas. Aí, por mais que o seu colega diga que ele precisa seguir em frente, o velho reconhece que não tá pronto pra amar de novo. Em seguida, eles descobrem que um carro elétrico da Edentech capotou, e pra começar a investigação, o Frank coloca uma luva plástica. Mas é inútil porque o imbecil usa a outra mão pra analisar uma das pistas, que é uma caixa com o desenho de um tigre. Nesse momento, descobrimos que a vítima é o Simon, que possui apenas uma irmã chamada Beth, uma viciada em chocolate e uma boa leitora de livros. Ao ouvir isso, o Frank não dá muita bola, e decide que o finado tentou se finalizar. Então eles mandam um dos funcionários tirar o carro dali, porém o Tanso consegue derrubar o automóvel. Na volta pra delegacia, os policiais estão organizando uma festa, e a dupla logo pega cafés pra continuar a investigação, e o Frank é abordado pela Barnes. Acontece que ela quer conselhos do veterano, porque ao investigar o roubo ao banco, a mulher descobriu que os bandidos não queriam dinheiro. Por isso, o velho manda a sua colega trazer os ladrões pra um interrogatório. Nisso ela pega o café deles, e outro agente chega dando copos pra eles novamente, além de revelar ao Frank que há uma mulher dentro do seu escritório. Dessa forma, o detetive se livra de outro café e vê que é uma moça bem bonita. O problema é que o besta confundiu ela com um monte de tralha. Porém, descobrimos que ela é a Beth, e logo de cara o agente já fica caidinho pela mulher. Em seguida, o Frank descobre que a loira é a irmã da vítima do acidente de carro, e de cara já é bem indelicado com a coitada. Daí, o veterano pede pra mulher se sentar, e a besta recusa, porque acha que o detetive quer dar a cadeira de presente pra ela. Depois, a velha garante que o policial tá errado, porque o Simon não se finalizaria, tanto que ele havia ligado pra avisar que tava com problemas e queria se encontrar com ela. Descobrindo isso, o Frank reconhece que é bem estranho, e na hora em que a Beth se pergunta sobre o motivo da finalização, o detetive comenta que podem ser vários, como uma risada irritante. Aí a loira revela que seu irmão era um programador do Richard, que é o gênio que vai salvar o mundo com carros elétricos. Porém, quando a mulher começa a sugerir ideias pra investigação, o Frank lembra que esse é o trabalho dele. Essa reação faz a Beth concluir que ele é mais um dos velhos que sempre acham que estão certos. Então a loira decide ir embora, e o detetive garante que vai pegar os responsáveis pelo crime. Além
disso, a Beth entrega ao velho um panfleto com o contato dela, e descobrimos que ela é uma escritora de livros sobre true crimes baseados em histórias fictícias. Na sequência, o Frank praticamente bota a mulher pra fora, já que tá atrasado pra festa da delegacia. Então a Beth decide levar a cadeira do escritório pra casa, e mesmo depois dessa conversa ridícula, o velho tá animado, pois alguém não falava assim com ele há anos. E como se não bastasse o Frank estar apaixonado, todos os outros caras da delegacia também estão de olho nela. Mais tarde, o veterano tá empenhado em investigar o caso, e acaba indo até um dos eventos do Richard. Logo de cara, o idiota coloca o casaco na bandeja de champanhe e toma um drink achando que era café. Desse jeito, descobrimos que o magnata enriqueceu construindo microprocessadores, e depois reinvestiu essa grana em um marketplace na Grécia. Agora, o bilionário tá falando do dia em que um urso impediu ele de pegar um pouco de mel, e ao ver o Frank, o empresário cumprimenta o detetive. Nesse momento, os dois conversam sobre o Simon, e o sacana fala que o cara era um ótimo funcionário, e não sabia o motivo dele ter ficado deprimido nos últimos tempos. Com isso em mente, o Richard pergunta sobre a possibilidade do finado ter se finalizado, apenas pro detetive negar. Aí eles dão de cara com a nova tecnologia do empresário, um tratamento de testosterona usando luz vermelha, e o cara criou um aparelho que usa luz vermelha para tentar aumentar a testosterona. A ideia veio porque alguns estudos iniciais sugerem que a luz vermelha pode ajudar em várias funções do corpo, sem contar que ele também tá tentando enfrentar a queda na contagem de espermatozoides que vem rolando desde a segunda metade do século XX, já que pesquisas mostram uma redução grande no número de espermatozoides dos homens nesse período. Mas como você pode ver, a maior preocupação do Frank é ver o tamanho da peça do rapaz que tá passando pelo experimento. Brincadeiras à parte, o detetive se impressiona, mas essa tecnologia não serve pra ele, porque o doidão só coloca seu esperma em uma camiseta do Bon Jovi. Conforme os dois vão conversando, o Richard admite ser um fã do Frank, porque ele não pede permissão pra agir quando necessário. Isso surpreende o detetive, já que o bilionário é um cara moderno e cheio dos gadgets, e ao ver que o policial não gosta muito da tecnologia, o empresário concorda que o mundo era melhor antes. Em seguida, o Richard acende seu charuto com uma caixa de fósforo igual a que o Frank viu no carro do Simon. Nessa hora, o magnata revela que é o símbolo do seu clube privado para a elite da cidade se reunir. Lá os seus convidados podem ser retardados. E sim, ele fala que no clube dele pode usar essa palavra. E na hora em que o agente pergunta se lá eles podem usar essa palavra, o Richard garante que seus convidados fazem qualquer coisa que der na telha. Aí os dois se despedem, e o Frank erra o caminho da saída. Nisso o magnata manda um dos seus funcionários entregar um presentinho pro detetive. No dia seguinte, o Ed e o velho descobrem que o cara mandou um carro elétrico pra delegacia. Assim, o agente se prepara pra testar o automóvel, e quando seu amigo tenta entrar, as portas automáticas acabam derrubando ele. Pra piorar, o Frank dá o comando pra elas fecharem, fazendo com que os dedos do coitado fiquem presos. E ao ativar o piloto automático, o carro começa a correr a ponto de arrancar a parede do lugar, o que permite a fuga dos prisioneiros. Mais tarde, o Park tá tentando interrogar um dos envolvidos com o assalto ao banco. O problema é que o canalha não coopera. Com isso, o veterano aparece pra fazer algumas perguntas, e o homem continua afirmando que não tava lá. Só que pra provar que o canalha participou do assalto, o Frank decide mostrar as filmagens da sua câmera de segurança. O problema é que eles acham filmagens do dia inteiro do detetive. Vemos o cara comendo frango frito no café da manhã, liberando um cara armado e cheio de entorpecentes de um enquadro, dando tiros pro alto só pra furar a fila do banheiro, e até tendo crises existenciais. Porém, ao acelerarem as filmagens, o agente finalmente prova que o canalha tava assim no assalto. Então, o homem admite que eles estavam lá pra recuperar uma caixa do cofre. Nessa hora, o Frank manda o Ed investigar, e eles descobrem que essa caixa tava no nome do Simon, ou seja, a invasão ao banco e o acidente de carro tão conectados. Em paralelo, o Richard discursa pros seus amigos bilionários sobre o fato de nem a tecnologia deles ter conseguido mudar o planeta, que só piorou mesmo com os avanços tecnológicos. Desse jeito, ele compara o seu grupo com os pais fundadores do país, porque foram homens poderosos que criaram um império. Acontece que com o passar dos anos, outras pessoas quiseram se juntar a eles. Um dos magnatas acha que o Richard tá falando dos homens peixes, quando na verdade o cara se refere aos ingratos. O problema é que o velho maluco começa a falar sobre a teoria da conspiração sobre humanos híbridos com criaturas do mar. E antes dessa baboseira continuar, o bilionário manda o trouxa ficar quieto. A questão é que o Richard reuniu eles pra mostrar o seu plano com o dispositivo roubado do banco. Aí ele mostra um experimento liberando um áudio que faz o cérebro humano ceder aos instintos animalescos, e os vídeos mostram as pessoas descontroladas a ponto de se atacarem. Assim, o objetivo do Richard e do Yankovic é tornar toda a humanidade primitiva novamente, porque dessa forma todos vão lutar até os mais fortes restarem. E quando esse momento chegar, eles vão poder reconstruir o mundo da maneira correta, como se fosse um verdadeiro paraíso, através desse projeto chamado Inferno. Ao anoitecer, o Frank tá dormindo enquanto o carro dirige. O problema é que o velho não escuta o automóvel mandando ele assumir o volante. Isso acaba gerando vários acidentes. E após essa imbecilidade, o detetive chega ao clube privado e vai diretamente ao barman pra saber sobre o Simon. A questão é que o cara visivelmente não quer ajudar, e quando ele vê que o Frank não se lembra dele, o rapaz relembra quando o detetive atirou no irmão dele. Ouvindo o moço, o veterano tenta se justificar. O problema é que o barman lembra que o doidão metralhou as costas de um cara desarmado. Aí, como o cara rancoroso não tá cooperando,
jogando, o Frank decide brincar de jogo da memória com ele, e a cada batida na cabeça dele, o rosto do coitado muda. Daí, o rapaz finalmente conta que ele se lembra do Simon indo lá pra beber, e por mais que o velho queira as filmagens disso, ninguém tem acesso a elas. Só que antes dele pensar no que fazer, o cara vê a Beth e começa a babar pela beleza dela. Então, a loira comenta que não queria ficar sentada esperando a polícia agir. Mesmo assim, o Frank comenta que a mulher não deveria agir igual a alguma das suas personagens dos livros, e ela se surpreende ao ver que o cara leu suas obras. Mas o papo é interrompido quando o Richard aparece, e o canalha se encanta pela Beth. Daí, pra manter o disfarce, o detetive mente sobre ela se chamar Cherry Roosevelt. Nisso, o Frank comenta sobre precisar das filmagens do clube. O problema é que o magnata nega por questões de privacidade, então ele se prepara pra ir embora, e quando o Richard insiste pra que a Beth fique, o veterano nega o convite, porque a loira é uma das pessoas fanáticas que ficam no parque da Disney o dia inteiro. Nesse momento, a loira decide agir e puxar o empresário pra uma mesa, pois essa é a chance pro Frank dar um fim no guarda e entrar na sala das câmeras. O único azar dela é que o Richard propõe um brinde ao Bill Cosby, e se você não sabe, esse cara foi um comediante e ator americano acusado de crimes sexuais por várias mulheres, que sofreram nas mãos dele por várias décadas. Inclusive, essas acusações foram o combustível pro movimento Me Too, que foi uma forma de expor os abusos e má condutas da indústria do entretenimento. Voltando pra história, o Frank entra na sala e tenta caminhar em silêncio, só que isso daria certo se ele não fosse um imbecil. Após essa gafe, o detetive começa a enfrentar os capangas do Richard, e a gente vê o porquê de quererem expulsar o velho da polícia. Daí, o veterano reflete que lutar é como o jazz, pois envolve improvisação e imaginação, e o maluco coloca isso à prova depois de derrubar mais de 40 inimigos. Em paralelo, a Beth nota os homens do Richard conversando sobre alguma coisa, tanto que o Sig vai falar com ele sobre algo. Dessa forma, a loira decide cantar especialmente pro magnata apenas pra distrair o canalha. Já o Frank finalmente consegue entrar nos registros das câmeras, e depois de assistir a umas propagandas aleatórias, o agente vê o Simon conversando com o Richard. Além disso, o homem descobre que o programador estava agindo como informante do jornalista Douglas. Um tempo depois, a chefe Davis é acionada, então o Frank vai até o quarto dela, e a comandante dá um sermão no velho por armar aquela confusão. E na hora em que ela percebe que o detetive ainda estava investigando o assalto ao banco e relacionando ele ao caso do Simon, a policial fica ainda mais furiosa. Pra piorar, a mulher não acredita na teoria de que o Richard é a cabeça por trás de tudo, porque o magnata é um cara poderoso, sem contar que o tom de voz dele tá quase fazendo o marido dela acordar, e o coitado tem um teste super importante pra fazer amanhã. Assim, a Davis suspende o Frank por 2 semanas. Na volta pra casa, o veterano é surpreendido pela Beth, que insiste em conversar com o cara, e por mais que o homem negue por estar cansado, a sacana decide flertar com ele. Nisso, os dois começam a se provocar, e o Frank deixa claro que quando cozinha, o seu peru queima a 450 graus. Ao ouvir isso, a Beth também não dá pra trás, e continua a falar sacanagem com o policial. Aí, ao entrarem no apartamento, eles são observados pelo Sig, e após receber a mulher, o Frank arranca o seu uniforme e começa a limpar a sujeira, que vai desde embalagem de comida até munição. O problema é que após perder a esposa, o coitado não teve coragem de limpar o apartamento. Descobrindo essa fatalidade, a moça questiona como ela foi finalizada, apenas pro homem dizer que a coitada correu tanto a ponto de ir parar no gigante da colina. Fora que é visível que o Frank sente falta dela, pois foi a mulher mais doce que o cara conheceu. Na sequência, a Beth admira a cidade, e quando o detetive fala que não tem muito pra oferecer na sua geladeira, a sacana parte pra cima do viúvo, afinal, ele atiçou ela com aquele papinho de peru de ação de graças. A princípio, o Sig não consegue ver nada por conta das cortinas, e através de um binóculos especial, ele vê algo estranho. E eu sei que você pensou besteira, mas errou, porque a Beth tá fazendo a gentileza de limpar o forno do cara, e nada além disso. Em seguida, né, o bandido acaba presenciando algo estranho, e você aí deve ter a mente poluída igual a dele, sendo que obviamente a loira tá temperando o peru pra janta. Agora, o cachorro do Frank também aparece, e os três se divertem. Já o Sig tá tendo a visão mais desgraçada da vida dele, e depois de se aproximarem e ganharem mais intimidade, o detetive bagunça o cabelo da Beth, e os dois se beijam. Com o passar dos dias, o casal ficou em um chalé no meio das neves, onde os dois se amaram, encontraram um grimório mágico, e deram vida até um boneco de neve. No começo, o coitado do bicho tava aproveitando a relaxada dos dois. O problema é que ele foi ficando pra trás, e pra se vingar, o canalha resolveu esvaziar toda a bombinha do Frank. Pra piorar, o monstro pegou a pistola dele e começou a caçar os dois. Aí, quando o detetive fica sem saída, o coitado vê que o seu medicamento acabou. Só que antes de ser finalizado, a Beth aparece finalizando o boneco de neve, permitindo que os dois passem a noite bem. Na volta pro trabalho, a primeira coisa que o Frank faz é ir atrás do Douglas pra conseguir mais informações sobre o caso. A questão é que ao entrar no apartamento dele, o policial não acha o jornalista, e sim uma grande mancha de sangue. E em seguida, o idiota vê uma faca ensanguentada, e um bilhete mandando ele pegar a lâmina, pra depois usar um gravador de voz e admitir o uso da arma branca. O imbecil nem desconfia que tá sendo incriminado, mas ao entrar em outro cômodo, o besta vê o corpo do Douglas já fora da validade. E é só aí que o veterano percebe a armadilha. Porém, como desgraça pouca é bobagem, o tanso vai tentar se livrar do presunto, e acaba cortando a cabeça dele no ventilador.
computador. Como se isso não bastasse, os policiais aparecem na hora, e ao falar que não é o culpado pelo crime, o Frank dá umas cambalhotas pra trás e começa a fugir. No entanto, o azar de agora é o carro elétrico sendo controlado pelo Richard, que descobriu sobre a investigação do detetive. Por conta disso, o plano do magnata é culpar o velho pela finalização do Douglas, mandar o automóvel pro oceano e se livrar do Frank de uma vez por todas. Além dessa articulação, o bilionário também tá preocupado com a saúde dos seus espermatozoides. Agora que sabe do plano do canalha, o agente dispara contra o vidro pra quebrar o para-brisa. O problema é que os balões de um palhaço acabam atrapalhando o idiota. Na sequência, 2 apicultores quase são atropelados e acabam deixando as abelhas entrarem no carro. E por fim, 2 mecânicos ficam no meio da rua. Daí, na hora de saírem correndo, eles sem querer deixaram o vidro no timing certo pra tapar o buraco deixado pelo Frank. Assim, o policial fica sem saída, e ao fuçar nas opções do carro, ele acha um suporte do sistema que destranca as portas e deixa o agente saltar pra fora. Agora, o policial liga pro Ed, que revela sobre a ordem de prisão contra o seu colega, além do fato de a divisão de polícia deles ter sido fechada. Mais tarde, o Frank pega um táxi e logo usa o telefone do motorista pra dar notícias a Beth. O único ruim é que o imbecil quebra o aparelho do coitado. Chegando lá, a loira começa a tratar o ferimento do seu namorado. O curioso é que ela começa a temperar o braço dele no lugar de usar algum medicamento. Nesse momento, a mulher comenta que omitiu algumas coisas dele, como por exemplo o projeto que seu irmão estava programando, um aparelho terapêutico que poderia ser usado pro mal, e se ele sumisse, ela deveria agir. Ouvindo essa revelação, o Frank se enfurece por achar que ela se aproximou dele, e jurou seu amor apenas por causa da investigação. Mesmo que a Beth negue, o policial fica ainda mais furioso ao ver seu tivô conectado à internet, sendo que era pra loira assistir séries e entender as referências dele. E uma curiosidade rápida é que Tivo foi um serviço de gravação de vídeo digital muito usado para gravar programas de televisão. Ou seja, ele foi basicamente o pioneiro no conceito de DVR ali, entre os anos 90 e início dos anos 2000. Nisso, a discussão dos dois é interrompida quando o Ed liga pro policial, que marca um encontro e ainda quebra o telefone da Beth também. Dessa forma, vemos que o Ed descobriu sobre o envolvimento do Sig com o Richard e seus crimes. Assim, eles armam uma armadilha pro idiota. Mesmo reconhecendo que o detetive Park não é o seu motorista de fato, ele entra no carro e acaba sendo apagado por um gás. Um tempo se passa e o criminoso acorda em um quarto de hospital, em que ele é atendido por uma enfermeira. Na sequência, o bandido vê uma notícia informando sobre a prisão do Richard. Antes que o Sig faça algo, o policial aparece para interrogar o canalha. Nesse momento, o detetive começa a apavorar o ladrão, a ponto de fazer ele imaginar os abusos que sofreria na cadeia e tudo de ruim que aconteceria por causa disso. Essas barbaridades fazem o Sig admitir que esteve envolvido no plano do bilionário em criar o dispositivo que pode fazer as pessoas agirem como animais primitivos. E como o bobão abriu a boca, o Frank descobre que a ideia do magnata é liberar essa frequência específica através dos enfeites de ano novo, em um evento naquela noite. Depois dessa confissão, descobrimos que o detetive armou tudo isso, e é um quarto falso feito para arrancar as palavras do Sig. Por mais que esse plano tenha dado certo, o velho confessa para Barnes que às vezes eles precisam quebrar a lei, e ao dizer isso, a menina dá voz de prisão ao veterano, porque ela também fez o mesmo. O problema é que o karma é instantâneo, afinal, outros policiais também criaram uma sala artificial para deter a garota, e ao anoitecer vemos o Richard patrocinando um evento de luta. Em paralelo, o Ed dá ao Frank um dispositivo que vai proteger seu cérebro da frequência usada pelo bilionário, e a preocupação do veterano é que a Beth não deu mais respostas. Após a chegada deles, o plano começa, e o rapaz está se passando como vendedor de cerveja para ficar vigiando os capangas do Richard. A única questão é um bobo insistindo em pedir um copo pro policial, que é obrigado a servir o sujeito, e quando o Frank demora para dar respostas, o Ed se preocupa. Porém, esse sentimento não dura muito, porque o velho sem querer já derruba um dos adversários sem nem ter escutado os avisos do seu amigo. Por outro lado, a Beth chega sendo o centro das atenções e indo ao camarote do Richard, que tá mexendo na sua cicatriz de mentirinha. Nessa hora, o idiota obviamente recebe a bonitona de braços abertos, e na brecha que a mulher acha pra finalizar o criminoso, ela nota sua arma sem munição. Como o bilionário leu todos os livros dela, ele sabe todas as estratégias da escritora, incluindo a espingarda escondida dentro da peruca dela. Enquanto a loira é capturada, o Ed é obrigado a dar dezenas de cerveja conforme ajuda o Frank, que achou a máquina do mal feita pelo Richard, e como o azarado não alcança o dispositivo, ele fica preso. Desse jeito, o aparelho começa a descer até o ringue, e a corrente arranca a calça do veterano, que dá uma de bicho piruleta em rede nacional. Vendo essa desgraça, o Richard manda seus capangas darem um jeito nele, e pra piorar, até a Davis assiste a esse momento. Agora, o Frank toma o microfone do apresentador e manda todos saírem do estádio. Nisso, o engravatado tenta arrumar uma treta com o policial, apenas pra ser nocauteado facilmente. Conforme o agente fala com o Ed pra tentar desativar aquela tecnologia, o Richard decide agir por conta própria, e embosca o velho com os seus seguranças. E como o malandro distrai o Frank com o seu discurso sobre poder melhorar o mundo, ele consegue se aproximar e ativar as frequências que fazem todos enlouquecerem. Assim, todos começam a cair na porrada. O Ed se aproveita para espancar um grupo de crianças, e a Davis é obrigada a aparecer junto com o seu marido. Na sequência, os bilionários se preparam para fugir. Porém, alguns dos idiotas não sabem andar de moto, e antes da fuga, o canalha
canalha usa sua tecnologia para mandar todos partirem para cima do Frank. Percebendo que tá cercado, o velho desarma o policial, e no lugar de meter bala, o homem vai desmontando as pistolas e usando as peças delas como projéteis. E tirando esse feito super normal e possível de ser praticado, o detetive usa um dente de munição e desliza para socar vários Países Baixos em sequência. Nisso o detetive se prepara para perseguir seu inimigo, e aí ele recebe o sinal em forma de coruja que ele havia pedido pro seu pai antes. Dessa forma, o Frank pai em forma de ave ajuda seu filho a ir se livrando dos bilionários e também garantir o café. Sem contar que o policial lendário mira o seu barro perfeitamente para fazer o Richard perder a visão e se acidentar. Em seguida, o espírito do detetive garante que tá orgulhoso do seu filho, e agora o Dave Bautista tenta convencer o canalha a desistir desse plano maluco. Nisso, o policial volta para continuar a cena, e quando o bombado começa a ser atacado pela multidão, o Richard decide que vai enfrentar o policial. Porém, essa luta é decidida com um soco na barriga, pois a dor é suficiente para fazer o frouxo desistir da briga. Acontece que, antes de ser algemado, o magnata mostra braceletes voadores, e antes da fuga sequer começar, o Tanso bate a cabeça no poste e acaba derrotado de vez. Daí a Beth aparece para abraçar o agente, e essa foi a brecha para pegar a sua arma e mirar no Richard. Vendo essa situação, o Frank tenta convencer ela a não atirar. O problema é que esse idiota também descreve o prazer que a vingança traz. A Beth felizmente coloca a mão na consciência e não ouve os conselhos idiotas do seu namorado, então a loira recupera o dispositivo e inverte as frequências. Dessa forma, todos que estavam se batendo começam a se abraçar, e o Ed chega a tomar uma cerveja com a criançada. Sem contar que o marido da Davis finalmente conseguiu passar no seu teste. Mais tarde, os dois pombinhos ficam juntos, e a Beth reconhece que seu amor mandou bem para um velho teimoso. Nisso o Frank comenta que os idosos são as pessoas mais difíceis, inteligentes, capazes e sexy do planeta. E no fim, os dois se beijam. Qual será o próximo caso que o Frank Drebin Jr. vai resolver? Me contem aí nos comentários. Se você quer ver outros filmes como esse, é só clicar em um desses vídeos que estão aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.